Meus irmãos, seguindo no estudo de Tiago, queria falar hoje sobre o verso 12. Nós vimos até agora que Tiago, ele falou dos benefícios da aprovação nos versos 2 a 4. Ele fala para nós termos motivos de toda alegria passar por várias provações. E nós vimos que isso só é possível se nós tivermos uma visão correta de que Deus está acima de todas as coisas, de que a nossa esperança não está na provação, mas está nos benefícios que Deus traz a partir delas. Nós vimos aqui também, e depois ele fala no verso 3 e 4 ali sobre a perseverança, que isso vai produzir perseverança no coração, e a perseverança deve ter ação completa na nossa vida. Verso 5, Tiago diz para nós pedirmos por sabedoria, para passarmos por provações, para vivermos a vida cristã. Nós não temos essa sabedoria, nós não somos capazes por nós mesmos. Então, Tiago nos leva a Cristo. Peça a Ele que Ele não vai ficar jogando na sua cara, improperando. Tipo assim, você de novo, jogando a nossa deficiência na nossa cara. Ele vai nos socorrer se nós pedirmos de acordo com a vontade dEle. E Ele diz para nós pedirmos com fé, que Ele é poderoso para fazer isso, crendo. Depois nós vimos nos versos 9 a 11, aquela situação da opressão dos ricos sobre os pobres, como que Tiago abordou isso, falando para o irmão de condição humilde se gloriar na sua dignidade, por estar em Cristo, por ser um irmão, por ter sido alcançado pela graça, e nisso está a nossa dignidade. E ao rico que se orgulha da sua riqueza, que coloca o seu coração nisso, ele diz na sua insignificância, porque nós sabemos que o que desse mundo nada satisfaz, nada preenche, e as pessoas estão agarradas a uma bolha de sabão, que a hora que aperta, estoura, e ninguém tem confiança, e ninguém é satisfeito, e somente Cristo pode realmente preencher esse vazio no nosso coração, essa necessidade que temos de identidade, porque nós somos feitos para relacionar com Ele. E qualquer outro relacionamento que nós colocamos à frente dele é uma idolatria e é causa de destruição para as nossas vidas. E agora nós queria ver com os irmãos apenas hoje o verso 12. É apenas, mas não é, meus irmãos, porque ele trata de verdades profundas aqui, que nós devemos ter clareza diante do Senhor. O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o temem. Tiago vem falando de provação, e nós já falamos que Agostinho tem uma frase que é muito verdadeira, ele diz assim: Deus teve apenas na terra um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Só teve um filho sem pecado, que é Jesus, mas nenhum filho, inclusive Jesus, deixou de sofrer nessa. E o sofrimento dele, nós sabemos que é totalmente diferente do nosso. Mas todos nós passamos por provações, por sofrimentos, por adversidades. Nós vemos lá em Romanos 5:2, queria que os irmãos abrissem na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, Romanos 5:2 a 4. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo, né, é o objetivo que elas produzem em nós, que elas produzem perseverança no nosso coração. E 1 Pedro 1, versos 5 a 7, Pedro diz assim: pelo que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais,
no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós vemos, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. O sofrimento, a tribulação, as adversidades não vêm só para o cristão, ela vem para todas as pessoas. Agora você imagine você passar por tudo isso sem um consolo de Deus, sem uma compreensão do Evangelho, sem ser beneficiado pela verdade espiritual. Que terrível que deve ser para aquele que não crê, não entender nada do que está passando, não ter esse benefício. Então, nós vemos como Deus tem cuidado do seu povo, como Deus nunca nos enganou dizendo que a vida cristã é fácil, sem problema. Vem para a igreja que vai dar tudo certo, vem para Jesus vai estar tudo resolvido nessa questão material. Isso é uma mentira que muitos pregam por aí, muitas pessoas deixam de ser enganadas por essa mentira e depois se afastam da igreja porque alguém as enganou e ela acha que é Deus quem enganou. Mas não é, porque Deus nunca prometeu essa vida fácil. O que Deus prometeu, Ele sempre vai cumprir, que é estar conosco, que é trabalhar o caráter dele em nós. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz nesses textos. Então, essa verdade que a Bíblia traz, para o mundo é loucura. Tiago falando, bem-aventurado passar por tribulação. Como assim? Se você ler o Sermão do Monte, Mateus 5-7, você vai ver que isso não faz sentido para a mente natural, como nenhuma verdade da palavra de Deus faz sentido para o homem natural. E Tiago está falando que esse benefício, ele só é produzido na vida daquele que crê, naquele que foi alcançado pela graça de Deus. Muitas pessoas que não creem no Evangelho, elas falam, é importante passar por adversidade para você ser mais forte, para você confiar mais em você, para você conseguir os seus objetivos. As pessoas entendem que as tempestades produzem um caráter mais confiante em si mesmo, que depois que você passa por um momento, você passa mais confiante, você conquista mais coisas, mas não é isso que o Tiago está ensinando. O Tiago não está ensinando que passa por provação para você sair melhor, para você extrair o melhor de você mesmo. O que o Tiago está falando é que Deus prova a fé que Ele mesmo deu. É que essas adversidades elas vão produzir em nós, se nós formos de fato cristãos, um caráter mais amadurecido, mais trabalhado por Deus. Deus quer trabalhar nossa confiança nele. Deus quer nos desarraigar deste mundo, tirar a nossa confiança de nós mesmos e das coisas deste mundo e depositarmos a confiança nele. É fácil, meus irmãos, nós lemos alguns textos que falam da bem-aventurança. Por exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não manda no conselho dos ímpios. Nós achamos, bem-aventurado aquele que não manda no conselho dos ímpios. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas agora você lê, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Aí já é um pouco mais difícil. Não é uma mensagem triunfalista que muitas pessoas ouvem por aí. A felicidade, meus irmãos, aqui está ligada à perseverança na bondade de Deus e não à aflição em si. Mas é você continuar crendo na graça futura. A graça de Deus, meus irmãos, ela é presente, ela nos faz confiar na bondade de Deus hoje. É fácil, relativamente, você olhar para um dia como hoje e você agradecer a Deus. Mas a mesma graça, ela é a graça futura, é você confiar que, se o amanhã chegar, Deus estará comigo, cuidando da minha vida, como Ele cuidou hoje. A graça, ela olha para trás, ela vê o que Deus fez, ela olha para hoje, vê o que Deus está fazendo, e a graça futura, ela olha para frente e fala assim, Deus prometeu cuidar de mim. O que vai acontecer, eu não sei. Mas seja o que acontecer, Deus não me abandonará. Deus estará comigo. Porque essa promessa de Mateus 28, fala assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é a promessa que mais dá segurança para o cristão. Ela é independente de circunstâncias. O que vai acontecer, eu não sei, você não sabe. E Deus não deixou nós sabermos, porque nós não temos estrutura para isso e não nos compete. Mas o que Ele deixou nós sabemos, muitas vezes nós não damos valor, que Ele estará conosco, se você de fato crê. E parece que isso não traz segurança. A gente quer saber o que vai acontecer. Ao invés de falar assim, não,
eu quero colocar minha mente na verdade que Deus está comigo. Como Martinho Lutero disse, eu não sei por quais caminhos Deus me guiará, mas eu conheço muito bem o meu guia. Se você pegar um ônibus aqui para fazer um turismo e for para um lugar distante que você nunca foi, você não sabe por todas as ruas que o motorista vai passar. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer no percurso. Você exerce uma confiança na empresa que você contratou. Você senta no ônibus e vai. Você não vai ficar, escuta, que rua que é essa? Que rua que é essa? Você quebra mola, você sabia que tinha? Você, agora com Deus, meus irmãos, esse descanso é muito maior. Eu não sei por onde Deus vai me levar, mas Ele está comigo e tudo que Ele faz é bom e Ele nunca me abandonará. Ele usará as circunstâncias para me levar mais para perto dEle. E Deus quer trabalhar essa perseverança, Ele quer mostrar para nós se a nossa fé, para nós mesmos, se a nossa fé é verdadeira. É o teste da nossa fé, porque muitas vezes nós temos uma fé temporal, e essa fé não é bíblica. Eu confio em Deus enquanto está tudo bem. Está dando tudo certo, eu confio. Deu errado, opa. É como eu já falando aqui de Tiago antes, como aquelas empresas que elas fazem carro blindado, vidros à prova de bala, e você quer saber se aquele vidro foi testado. Ele é à prova de bala mesmo? Eu já vi uma propaganda, o fabricante ficou atrás de um vidro e falou para os caras, podem atirar. Eu vou provar que esse vidro é um teste, eu vou mostrar para vocês que esse vidro realmente funciona. Então, quando nós temos uma fé, Deus, muitas vezes, nós achamos que a nossa fé é muito fortalecida. Até vir uma gripe, até vir um tremorzinho. Então, Deus quer nos levar a confiar mais nele, a olhar mais para a graça, para a bondade dele. Diante das provações, meus irmãos, nós temos que cuidar, não é de resultados, é do nosso coração. Nós temos que orar, cuidar do nosso coração diante do Senhor para não entrarmos em murmuração, para não entrarmos em ansiedade, desespero, acusar Deus. John Piper diz assim, nenhum dos meus sofrimentos se assemelham aos que Cristo sofreu por mim. Ai de mim se eu reclamar. John MacArthur diz assim, intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência e muita oração, conhecimento da Bíblia e uma vida de fé. Intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência e muita oração. Não é sofrimento pelo sofrimento. É que Deus permite coisas para nos fazer confiar mais nele. Isso aqui não quer dizer que nós temos que negar a dor, negar sentimentos, às vezes, que estamos passando de tristeza, de abatimento. O cristão não é aquele que tem que vender uma imagem externa de que está sempre inatingível. Não é isso que Tiago está ensinando. Tiago está cuidando da atitude do nosso coração. Você pode estar sofrendo. Se você perde um ente querido, meus irmãos, é natural, é até anormal você não sofrer. Mas, se você é um cristão, você pode olhar para Deus como Jó, que Deus é o mesmo Deus, e você pode, ainda que sofra, você pode ter aquela esperança, aquela segurança de que Deus não te abandonou, de que Deus não está brincando, de que Deus não está brincando de fazer você sofrer ou eu sofrer, simplesmente pelo prazer de ver isso. Então, essa verdade, ela causa um sustento, uma fortaleza nas nossas vidas. E mesmo assim, Deus permite que nós, às vezes, expressemos a nossa tristeza, nosso abatimento, nosso choro. Matthew Henry diz assim, precisa haver muita confiança sólida nas grandes verdades do cristianismo e um apego resoluto a elas em tempos de provação. Isso vai acontecer se você e eu temos cultivado uma vida com Deus. Se você já creu no Evangelho, você tem cultivado, Deus de alguma forma vai nos fazer nos apegar mais a Ele em tempos de provação. A confiar, a manter a nossa mente nas promessas de Deus. Porque a vida, meus irmãos, ela é repleta de problemas e provações. Ela é repleta de... Basta um vírus... Nós ficamos na cama, mudança de temperatura nos derruba muitas vezes. Uma noite mal dormida, um tombo, uma bactéria, nós estamos sujeitos a isso, meus irmãos. E a provações também de outras áreas.
As dificuldades não são acidentes. Nós vivemos num mundo cheio de problemas por causa do pecado do homem. Mas em meio a tudo isso, que nem Tiago tinha falado, aos problemas financeiros que eles estavam tendo, sofrendo opressão, nós vemos isso, injustiças acontecendo, e Deus não aprova nenhuma injustiça. Mas Ele, de alguma forma, Ele nos permite que essas coisas aconteçam, sabe para quê? Como Spurgeon disse, que nós precisamos de ventos e tempestades, preste atenção, para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autoindependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Olha o que Spurgeon disse, nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé em Cristo, para arrancar o ramo podre da nossa autoindependência. Eu me basto, eu confio em mim, eu consigo, e nos fazer criar raízes mais profundas em Cristo. Esse é o objetivo, nos tornar mais dependentes dele. A nossa vida, sabemos que essa vida aqui não é tudo para o cristão. Nós somos peregrinos e forasteiros. Então, meus irmãos, a Bíblia ela nos ensina a forma mais correta de viver, que é para a glória de Deus. Ela ensina a maneira mais certa de sofrer, que é pelo amor de Cristo, pela causa de Cristo. E ensina a forma mais digna de morrer, para a glória de Deus, porque nós estaremos eternamente com Ele. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que o Tiago está falando, suporte, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança, meus irmãos, é uma virtude do ser humano? Essa é a pergunta. Nós podemos bater no peito e falar assim, eu sou perseverante, você não é. Eu vim de uma família mais perseverante, eu tenho um temperamento mais forte, eu tenho essa virtude em mim. Será que é isso que o Tiago está falando? Porque a carta de Tiago, como todas as outras, ela é cristológica, ela aponta sempre para Cristo. Será que Tiago está falando assim, eu quero ver aqui quem é melhor do que o outro? Será que Tiago estava querendo fazer uma seleção ali entre os cristãos? Vamos ver. Não, meus irmãos. Será que a minha salvação depende de algo que eu possa produzir em mim? Será que Deus me salvou, veio a esse mundo, morreu pelos meus pecados, me adotou, me perdoou, me justificou, falou, agora para você concluir a salvação depende de você. Como assim, eu fiz minha parte, agora faz a sua. Será que é isso que a Bíblia ensina? Claro que não. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá comandos imperativos, como esse. A Bíblia diz para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, porque Ele é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Esse versículo, meus irmãos, reforça que a salvação feita pelo Senhor não é conquistada por perseverança, por obras, por nada que nós possamos fazer. Luiz Berkoff, um teólogo que escreveu na teologia sistemática dele, ensinando sobre a doutrina da perseverança dos santos, ele ensina assim, a doutrina da perseverança ensina bem especificamente que aqueles que uma vez foram regenerados e chamados eficazmente por Deus para um estado de graça, jamais poderão cair completamente desse estado e daí deixar de alcançar a salvação eterna, apesar de poderem, às vezes, ser dominados pelo mal e cair em pecados. Afirma-se que a vida própria da regeneração e os hábitos que dela se desenvolvem nas veredas da santificação jamais poderão desaparecer inteiramente. Ele diz na vida daqueles que foram regenerados. E ele conclui, estritamente falando, é Deus quem persevera, não o homem. Pode-se definir a perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. É porque Deus nunca abandona a sua obra que os crentes continuam de pé até o fim. Então, nós vemos, meus irmãos, eu vou mostrar alguns versículos da palavra de Deus, como que Tiago não está falando, ele não está jogando no nosso colo a dependência de sermos salvos, mas ele está colocando que a perseverança é uma evidência da regeneração, não é a causa. Eu não vou perseverar para ver se eu sou salvo. Se eu sou um salvo, Deus vai me capacitar a perseverar em meio às provações. Então, é o que Deus fez em mim que me capacita a perseverar. É o que Deus fez em mim que vai me levar até
essa obra ser completada. E a palavra de Deus traz isso. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, abra em João 10, 27 a 29. Vamos ver se o que Deus fez alguém pode desfazer. Se alguém que Deus regenerou pode deixar de ser regenerado. De verdade, eu não estou falando de falsas conversões. Eu não estou falando de pessoas que foram criadas na igreja e agora não vão mais para a igreja. Eu estou falando de pessoas que foram regeneradas, que realmente foram alcançadas por Deus. João 10, 27 a 29 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, eu lhes dou a vida eterna. Jesus deu a vida eterna para quê? Para aqueles que jamais perecerão eternamente. E ninguém tem o poder de arrebatar os filhos de Deus das mãos dele. As mãos de Deus são invioláveis, meus irmãos. Ninguém pode desfazer o que Deus fez, senão Deus não era soberano. Se tivesse uma força que pudesse anular o que Deus fez, Deus me regenerou, Deus me salvou. Ah, mas eu não aguentei, eu não fiz a minha parte. Se dependesse de nós, meu irmão, não dava mais um passo. Olha aqui que Filipenses 1,6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Quem vai completar a boa obra? Aquele que começou a boa obra. Não é Deus começou e falou assim, eu fiz o alicerce e agora você termina. Ou então falou, começa que eu termino. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. 2 Timóteo 1,12. Eu estou lendo aqui, meus irmãos, só para a gente ganhar tempo. Olha o que Paulo diz. Eu sei, 2 Timóteo 1,12, se você quiser anotar aí. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A confiança de Paulo estava em quem? Em Deus. Eu sei que ele é poderoso para guardar a fé que ele mesmo me deu até aquele dia final. 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino. Quem que vai levar a salvo até o fim? É o Senhor. 2 Tessalonicenses 3,3. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, o que nós vemos, meus irmãos, que essa perseverança, ela é uma característica de todos aqueles que foram alcançados pela graça. Não é perfeição. Lembra, o próprio irmão que eu li aqui, ele diz, muitas vezes os cristãos oscilam, podem cair, podem sofrer desânimos. Nós vemos isso no livro de Salmos. Se vocês lerem o livro de Salmos, que é um livro que reflete muito bem a alma humana, a fraqueza e a graça de Deus, você pegar, por exemplo, o Salmo 73, você vai ver que luta que o salmista tinha ali. Salmo 13, às vezes ele falava, Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. E Deus deixa ele trabalhando o caráter dele, e depois, diante disso, eles se recuperam. Deus restaura, Deus trabalha a confiança no coração deles. Mas não é sempre ascendente, nunca sem lutas, nunca sem problemas, nunca sem desânimos, porque Deus sabe que nós somos frágeis. Mas se nós realmente fomos alcançados por essa graça, a graça que salva é a graça que nos persevera, nos preserva, e a graça que nos transforma a cada dia. Não é aguentar reclamando, murmurando, nem toda hora querendo escapar. Tiago fala assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A perseverança dos santos, meus irmãos, diz Richard Belker, num artigo escrito no site da editora Fiel. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. A nossa confiança está no poder de Deus. O cristão é aquele que tem confiança, mas não é soberbo, não é orgulhoso, porque ele não está confiando nele. Ele confia no Deus que o salvou. É a obra da cruz. Não é suportar a provação de qualquer maneira, como os incrédulos às vezes fazem, com ira, autocomiseração, raiva, ressentimento, mas é com perseverança na graça de Deus. Com perseverança, sabendo Deus não me abandonou. Deus não me abandonou.
Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo poderoso. Augusto Nicodemos diz que a aprovação pelo Senhor acontece já aqui neste mundo, porque nos dá força, nos dá ânimo, nos dá força para continuar caminhando. Mas a recompensa será a coroa da vida, o conceito de que a perseverança, a fidelidade de Cristo até a morte, será recompensada com a coroa da vida, que aparece também lá em Apocalipse 2:10. Já citei Salmo 119, que fala dos benefícios da aprovação, versos 67 e 71, para quem quiser anotar. Hebreus 10:36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança, meus irmãos, ela é um fruto do agir de Deus em nossa vida. Isso que eu quero que os irmãos pensem. Todo verdadeiro cristão, e verdadeiro cristão não confunda com todos que vêm à igreja, necessariamente. Todos que foram alcançados pela graça de Deus, regenerados, o poder de Deus que fez isso é o mesmo poder que vai nos sustentar até o fim. Agora você pode falar, mas eu conheço gente que foi na igreja e depois... Não é questão de vir à reunião, de pertencer simplesmente a uma igreja, embora todo cristão verdadeiro deva pertencer a um corpo. Ele pertence ao corpo. Mas a Bíblia diz de várias formas que, por exemplo, Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. 2 Timóteo 2:12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Hebreus 3:14, nós nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança. Filipenses 4:1, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Veja, que o cristão não é um fantoche, no sentido de que, eu não preciso fazer nada, eu não tenho... Nós dependemos do Senhor, nós devemos usar os meios de graça que Deus nos permitiu, porque se nós somos alcançados pela verdade, Deus vai nos impulsionar e nos capacitar a isso. Isso vai nos fazer impulsionar, isso vai nos fazer crer nessa perseverança, mas nunca na confiança própria. Eu que estou me sustentando. Porque se você acha que você pode anular o que Cristo fez, Deus me salvou, mas eu posso perder a salvação, ou seja, eu posso anular o que Cristo fez por mim. Eu tenho o poder de anular o que Cristo fez? Não tenho, meus irmãos. A nossa perseverança tem assim uma energia peculiar, John Piper diz. Fazemos um grande esforço para perseverar até o final, mas o fazemos de um modo especial, ou seja, na força que Deus mesmo provê. E ele cita Filipenses 2:12 e 13, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Com temor e tremor, porque é Deus de quem efetua em vós tanto querer como realizar. E ele diz, esforçamo-nos e trememos diante da magnitude do que está em jogo em nossa perseverança. E dos grandes obstáculos que existem em nós mesmos, no mundo e no maligno, mas não trememos com a ansiedade de um abandonado. Nós não estamos abandonados. Em todo o nosso esforço existe uma tranquilidade profundamente confiante, pois não estamos lutando com base em nossa própria força, mas sim na força de Deus, na dependência de Deus, não no nosso poder. O cristão é aquele que caminha confiante debaixo do poder e do agir do Espírito Santo na vida dele. Nunca é no peito e na raça, nunca é nos meus méritos, nunca é porque eu consigo, nunca é porque eu tive uma criação melhor, nunca é porque eu não faço isso, não faço. Isso é religião, isso é obras. Isso é você querer trazer glória para você. Não é um programa, a perseverança que Tiago fala não é um programa de autoaperfeiçoamento moral. Não é isso, meus irmãos. Tenta melhorar, tenta se manter. Tenta eliminar algumas coisas aí, é confiança no poder na cruz de Deus, no agir de Deus, é desenvolver um relacionamento com Deus e saber o que Cristo fez, eu creio, Ele me deu fé para crer. Eu jamais vou ser abandonado, alguém pode desfazer o que Cristo fez. E a despeito das adversidades que virão, Deus vai me preservar, como preservou os homens que nós lemos na Bíblia. Leia lá Hebreus 11. O que está escrito lá? Pelas obras ou pela fé, começam os textos? Pela fé em Deus. Foi Cristo, eles acreditaram a perseverança deles, que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1, fala, corramos com perseverança. Se você ler lá Hebreus 12, 1, ele vai falar, corramos com perseverança. É sempre acreditando à graça de Deus, ao agir de Deus, que Deus nos impulsiona.
Veja aí, 1 Coríntios 15:10. Esse texto eu queria que os irmãos abrissem. 1 Coríntios 15:10. Olha o que Paulo fala. Como que Paulo começa? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, a graça na nossa vida não nos torna negligentes, não nos torna à toa, não nos torna displicentes. Ela nos leva a buscar a Deus. Mas Paulo fala, não foi eu, foi a graça de Deus em mim que me impulsionou a isso. A vida de Paulo, meus irmãos, se você for olhar a vida de Paulo, muita gente acha que ele foi um ativista, alguém pragmático, alguém que fez por merecer. Olha o que Paulo fala. Paulo nunca acreditou nada a ele. Tudo a graça de Deus, é assim que deve ser na minha e na sua vida. Veja o que Paulo falou, pela graça eu sou o que sou. E a graça que me foi concedida, me foi dada, não merecida, me foi dada, não se tornou vã, ou seja, não se tornou vazia. Não foi uma graça que não teve eficácia na minha vida. Eu só falei que eu era pela graça, mas não foi evidente. Não, ela não se tornou vã, não se tornou vazia. Antes, ou seja, ao contrário, ela me fez trabalhar muito mais. Mas não foi eu, foi a graça em mim. É isso que a verdade do Evangelho nos ensina. Esse chamado a perseverar em fé, obediência e meias provações é um chamado para confiar na graça de Deus, para depender da graça de Deus. E John Piper diz assim, a doutrina de que falamos hoje tem nomes diferentes e tem uma aplicação urgente e prática em nossa vida enquanto comunidade. Porque essa graça da perseverança ela tem a ver com o nosso corpo, com a nossa vida como corpo de Cristo, meus irmãos. Olha só. Alguns chamam de doutrina da perseverança, outros chamam de doutrina da segurança eterna. E a aplicação prática é, seja como você chame isso, Piper diz, o processo é um projeto comunitário, ou seja, você e eu somos essenciais para ajudarmos uns aos outros a perseverar até o fim na fé que Deus nos deu. E Hebreus 3, de 12 a 15, meus irmãos, é um texto paralelo que nos ajuda a entender Tiago. Abra em Hebreus 3, de 12 a 15. Diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então o chamado para a perseverança é real. O verso 12 diz isso. O chamado à perseverança. O verso 13 diz que nós somos chamados a nos ajudarmos mutuamente na perseverança. Deus instituiu a igreja para que todos nós, olhando para Cristo, caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nos ajudamos mutuamente nessa perseverança. Olha só o que diz o verso 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. A perseverança é algo que nós dependemos todos de Deus, e Deus nos fez também depender uns dos outros para nós caminharmos juntos. Oração pelos outros, a visitação, a comunhão. Veja, exortai-vos uns aos outros durante cada dia, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Veja a necessidade que nós temos da igreja, uns dos outros também. E todos nós dependentes de Cristo. Nós somos instrumentos de Deus, mesmo falhos uns diante dos outros, nós somos instrumentos de Deus. A perseverança, e veja o verso 14, que perseverar na fé é uma evidência de que nós estamos em Cristo. Não é para ver se nós vamos estar um dia, mas é uma evidência. Verso 14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio. Ele não diz se mantivermos nossa confiança até o fim, o que significa que perseverar até o fim não vai te dar uma participação, não é fazer por merecer. A perseverança, você não vai chegar diante de Deus, eu mereço porque eu perseverei. É ao contrário. Eu perseverei porque o Senhor fez tudo por mim. Amém. Não é uma moeda de troca. A perseverança não é uma moeda de troca. Perseverar até o fim apenas prova que nós já tivemos uma participação com Cristo, que nós já fomos regenerados. Ela é a parte prática da fé. É as obras, por isso que Tiago fala, é uma das obras que evidencia a verdadeira fé, é a perseverança. Também é.
A perseverança é a evidência de que alguém nasceu de novo. É a evidência de que o poder de Deus habita no coração dele. Não é uma moeda de troca. E eu preciso ler de novo nosso irmão John Piper, que nos traz clareza. Ele diz assim: então você vê o que isso implica sobre a segurança eterna? Ele diz: se você se tornou participante de Cristo, isto é, se você nasceu de novo, se você é verdadeiramente convertido, se você é justificado e perdoado através da fé salvífica, você não pode deixar de perseverar. Você vai manter sua confiança em Cristo até o fim, porque é Cristo que fez a obra em você e Ele vai completar. Romanos 8,30, Paulo fala daquela sequência inquebrável: os que predestinou também chamou, os que chamou também, lembra? Não tem jeito de quebrar isso que Deus fez. Os que Deus predestinou, Ele chamou, que chamou, glorificou, salvou, justificou, e assim vai, porque é Deus quem faz a obra, não depende de mim e de você. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Que se dependesse, todos nós já estaríamos perdidos. Se Deus desse a salvação e falou assim: eu quero ver se você vai aguentar. O certo é falar assim: me mata agora, porque se eu ficar de 1 hora eu já perco. Você não vai conseguir. Mas ela depende do poder de Deus em nós. E mesmo diante da nossa fraqueza, mesmo diante da nossa indignidade, Deus faz isso por nós, porque o que Ele fez ninguém pode desfazer. É a confiança que não gera orgulho. É a confiança que não gera força em nós, não gera mérito algum. É a confiança que nos faz cada dia mais dobrar e agradecer e adorar a Deus. E a nossa perseverança, meus irmãos, sabe por que ela é inquebrável? Porque ela tá ligada à nova aliança que Cristo fez em nós, por nós. Jeremias 31, 32 fala isso, e o Jeremias 32, 40, olha só esse texto, meus irmãos. Jeremias 32, 40 é um texto conhecido de muitos de nós. Fala dessa nova aliança que Deus fez. Olha só o que ele diz: farei com eles aliança eterna, ou seja, não é condicional, não é temporária. Fareis com ele aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E olha só, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Quem que persevera? É eu que persevero pela minha força? Ou Deus persevera por mim e me capacita? Porei o meu temor no coração para que eles nunca se apartem de mim. Porque se Deus não colocasse o temor dele no nosso coração, nós nos apartaríamos dele, meus irmãos. Leia o contrário. É por causa do amor de Deus, por causa do poder do Evangelho, da graça dele, que ele colocou em nós, que nós não corremos para longe dele. É segurança? É. Mas é uma segurança que nos quebranta, que nos humilha. Porque fala: Senhor, não depende de mim. Você sabe, você já experimentou também assim como eu. Fala: Senhor, se fosse por causa de mim, misericórdia. Você já pensou nisso seriamente, meus irmãos? Fala: Senhor, se dependesse de mim, e graças a Deus que não depende. Deus persevera por nós, Deus age em nós. A perseverança é a evidência do novo nascimento em Cristo. Está claro isso, meus irmãos? Espero que sim. E agora Tiago continua. Perseverança da aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o temem. Veja a palavra provação e aprovação. Só um azinho no final lá, muda tudo. Provação e aprovação. Receberá a coroa da vida. E que coroa que é essa? Será que é alguma coisa para você sair desfilando na cabeça? Ó, eu recebi, eu mereci. Eu cheguei, eu sou vitorioso. Vai ter um pódio lá? Não, não vai, meus irmãos. Tiago não diz que bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, merecerá a coroa da vida. É isso que está escrito? Não, não é. Não é merecerá, é receberá como graça. O que seria essa coroa da vida, meus irmãos? De alguma forma sobrenatural, meus irmãos, encontramos força mudando o nosso foco do problema para a glória de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar, que nós precisamos saber disso.
Muitos de nós temos dificuldade com essa palavra recompensa, sabe por quê? Porque ela está desgastada. O mundo evangélico ensinado aí fora, de evangélico não tem nada, de evangelho não tem nada, é um mundo de troca de negócio. Faz alguma coisa para Deus te dar outra coisa, faz alguma coisa para você merecer outra coisa. Não é troca, ninguém pode trocar nada com Deus. Deus não está fazendo negócio com ninguém. Tudo é dele. Mas Deus, de uma forma paterna, ele tem vários textos, meus irmãos, que mostram, versículos que falam. Por exemplo, se você quiser anotar, Colossenses 3, 23 e 24, fala essa expressão, recompensará. Se você ler Jeremias 17, 10. Vamos pegar só Colossenses 3, 23, meus irmãos. 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. É porque está tendo um ensino muito falso de que faz por merecer. Vem para a igreja para Deus abençoar. Faz aquilo que Deus vai te dar tudo. Isso é uma mentira que estão sendo ensinadas aí, que a Bíblia não aprova. Não é isso que Tiago está falando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Deus é um Pai tão amoroso que Ele sabe, Ele coloca diante de nós, ó, passa por, aguenta firme, porque existe um céu. O céu não é um lugar onde nós temos o nosso anseio que nos anima a continuar, sabendo que Deus prometeu isso para nós. É você saber que existe um céu. Deus não falou assim, ó, me serve que eu não sei se no final vai ter alguma coisa, não. Deus já falou. Mas não é pagamento. Ninguém, Deus não está em dívida com ninguém, meus irmãos. Deus não vai recompensar, você mereceu, ó, parabéns, você mereceu. Não tem mérito. Para o homem não tem mérito. O Salmo 73 fala um pouco dessa luta. O salmista começa falando, Senhor, parece que não compensa servir ao Senhor, porque eu faço e não sou recompensado. O meu gado não está igual ao do vizinho, os meus filhos não estão crescendo igual ao do vizinho. E ele estava entrando nessa questão de... Aí você lê lá no verso 25 do Salmo 73, ele fala assim, quem mais tem eu no céu a não ser a ti na terra? Ou seja, Deus vai mostrando que a maior recompensa é Ele mesmo. É você ter um relacionamento com Ele, é você ter a Cristo. A Bíblia diz que a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus, conhecer a Jesus. É passar a vida desfrutando do amor dEle. Então, a pergunta do cristão não é o que eu ganho com isso, mas a quem eu ganho mais com isso? É Cristo. Nós ganhamos mais de Cristo, nós crescemos em nosso relacionamento com Cristo. Agora, se você falar isso para a maioria das pessoas que estão na igreja, não quer. O que eu quero de Cristo? Eu quero alguma coisa material. Por isso que não vai ter ninguém insatisfeito na eternidade, porque todo mundo que vai estar com Cristo foi convencido de que a recompensa maior é estar eternamente com Ele. Essa é a coroa da vida. É você desfrutar da vida eterna com Cristo. Ninguém vai chegar no céu e falar, era isso que era a coroa da vida? Eu achei que era outra coisa. Não vai ter ninguém satisfeito no céu. Augustus Nicodemos, Matthew Henry, Russell Shedd, todos eles falam que a coroa da vida é a própria vida de Cristo, é a vida eterna que Deus nos deu. Nicodemos diz assim, é mais provável que a coroa da vida signifique a vida eterna, recebida como uma coroa. Se esse for o caso, Tiago está dizendo que a recompensa dos que suportam com perseverança a aprovação é a vida eterna. E esse ensinamento tem origem no próprio Senhor, lá em Mateus 19. E ele diz, não devemos pensar que Tiago está ensinando salvação pela perseverança. Claro que não. Ele está refletindo o ensino de Jesus em Mateus 10, 22. Já vimos que a salvação pela fé está presente nessa carta de Tiago. Para Tiago, contudo, a fé salvadora se manifesta por obras, e entre elas está certamente a perseverança nas provações. Ser aprovado por Deus, diz Matthew Henry, é o grande alvo do cristão em todas as suas provações. O cristão provado será um cristão coroado, e a coroa que ele vai usar é a coroa da vida. Será vida e felicidade para ele e vai durar para sempre. Somente carregamos a cruz ou as aflições por um breve tempo, mas vamos usar essa vida eterna, a coroa da vida, para sempre, eternamente. Por isso que Paulo fala, a minha leve e momentânea tribulação, porque ele tem em vista o prêmio, a recompensa que Deus vai dar por graça, que é a vida eterna.
Então, meus irmãos, essa perseverança ela é resultado do amor de Deus por nós. Abre em Colossenses 1, 29. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha o que Paulo está falando. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Esforçando segundo o quê? Segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está acreditando ao poder de Cristo. Tudo o que ele faz. A perseverança, o trabalho, o suportar as aflições que Paulo suportou. Se nós lermos a vida de Paulo, nós vamos ver como que esse homem suportou isso. Como que os homens suportaram as provações, as zombarias, as aflições, porque o poder de Deus estava sobre ele. Como que nós vamos perseverar? É se de fato nós estamos em Cristo, se Cristo habita em nós. Judas, verso 24, diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar. Deus. 2 Timóteo 1,12. Já li, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para me salvar. Então, meus irmãos, concluindo, a capacidade de suportar a provação com perseverança é uma evidência da regeneração. É uma evidência daqueles que estão em Cristo, que Cristo habita neles, que o poder de Deus está sobre a vida deles. Vão ter dificuldades? Sim. Vão passar por momentos difíceis? Sim. Mas Deus persevera, Ele preserva a nossa fé, que Ele mesmo Deus deu. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode anular o que Cristo fez, ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Não se trata de condição para ser salvo, mas é uma evidência daqueles que foram salvos, meus irmãos. Não confunda isso, por favor, não confunda isso. Não é uma condição para ser salvo a perseverança, é uma evidência dos que foram salvos por Deus. Toda perseverança e toda promessa de vida eterna estão fundamentadas na obra de Cristo, porque Ele colocou o temor de Deus no nosso coração para que nós não nos apartássemos dele. Se tem algum resquício de orgulho em nosso coração, isso é pecado, porque nós não temos direito, a Bíblia não dá direito para nenhum de nós falar assim, ninguém que vai chegar à eternidade com Cristo vai falar assim, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Eu mereci, se não fosse eu aquele dia, não tem resquício, não tem nada. A glória é toda a Ele, nós não podemos roubar a glória de Deus. Cristo não fez algo por nós, meus irmãos, deu a vida, morreu, derramou o seu sangue, nos adotou, nos perdoou, agora falou assim, agora depende de você. Você acha que Cristo ia fazer isso? Conhecendo quem somos? Quem seria salvo se Cristo fizesse isso? Ninguém. Mas não. Ele nos deu vida, nos perdoou, nos justificou, nos adotou e vai nos glorificar. Agora, essa confiança, se ela gera uma negligência no seu coração, você não entendeu a graça. Então estou tranquilo. Então está sossegado, eu vou viver. Paulo, Romanos 6, fala assim, como que nós vamos continuar vivendo no pecado se no pecado nós somos salvos? Isso tem que trazer temor no seu coração. Se trouxer um sentimento de agora eu estou livre, agora eu estou tranquilo, agora eu posso continuar que está garantido, você não está garantido nada, meus irmãos. Você não entendeu o Evangelho. Misericórdia. Se gerou algum relaxamento da sua vida na busca pela santificação, na busca pela palavra de Deus, na luta contra o pecado, em dar toda a glória a Deus, e você se prostrar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, todo dia. Você quer fazer uma oração que você nunca vai errar, nem eu? Senhor, tem misericórdia de mim. Se essa verdade te trouxe orgulho, soberba, relaxamento, você não entendeu o Evangelho, meus irmãos, porque isso aqui tem que trazer quebrantamento, humilhação, dependência de Deus. Deus nos capacita a obedecer o que Ele mesmo exige. Deus é soberano nas provações. A perseverança é obra da graça. A coroa da vida é um dom prometido, não um salário por mérito. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é... Por quê? Salário é uma coisa que você merece. Quem recebe salário fez por merecer. É a morte. Nós pecamos, merecemos. Mas o dom gratuito de Deus é... Dom gratuito não é salário, é graça. Então, a vida eterna é graça, não é salário. Ninguém vai receber. Ninguém no céu vai estar fazendo, eu estou aqui porque eu mereci. Ninguém. A perseverança confirma a nossa regeneração. Ela confirma. E o centro de tudo, meus irmãos, é a obra de Cristo. É o que Cristo fez, que Ele pôs o temor de Deus no coração.
Ele derramou o sangue dele para pagar os nossos pecados. E nada pode desfazer isso. Se você crê nisso, meus irmãos, isso vai te trazer descanso, mas um temor de você clamar pela misericórdia de Deus todo dia. E você de exercer misericórdia por aqueles que ainda não entenderam isso também. E você ajudar e ser ajudado nesse ministério do corpo de Cristo. Se você ainda está confiando em você, que você está garantido, porque eu vou na igreja, porque meu pai era isso, uma tradição, você não entendeu o Evangelho. Ore a Deus e fala, Senhor, coloque esse temor no meu coração, para que eu nunca me aparte do Senhor, para que eu nunca me afaste do Senhor, para que eu nunca confie em ninguém mais, muito menos em mim, a não ser na obra de Cristo.